Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa linda bolsa sacola. Ela é inspirada na bolsa Prada. Ela tem o mesmo desenho aqui no meio, mas nós não podemos colocar o nome Prada aqui porque tem os direitos autorais da Prada. Então essa é apenas uma inspiração, não é uma cópia, pois eu vou fazer do meu modo para vocês aprenderem. Aqui neste meio do símbolo, eu fiz em pontos baixos e de volta, mas sem cortar o fio, sem acrescentar outro novelo, direto, sem emenda, sem união, sem nada. Então, vocês vão ver que no avesso e no direito, ele fica por igual, ok? Fiz com um ponto alto e uma correntinha só de divisória para ela ficar um pouco mais fechada e não tão aberta. E também eu não quis aqueles buracos maiores aqui em volta, que eu achei que assim ela ficou mais delicada. Fiz a lateral e as alças. Então, você vai aprender como fazer esta bolsa. Durante o vídeo, eu vou explicando algumas coisas a mais. E no final do vídeo, como eu mostrei nas fotos aqui no início, eu vou mostrar a sugestão para você colocar aqui um logotipo, um nome, um enfeite, o que você quiser, o que sua criatividade alcançar, ok? Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Nós vamos usar o fio Euro Roma, ele é com brilho, ele tem uns fios prata em volta do cinza, né? Ele é número 6, esse daqui tem 406 metros, tá? Mas não vai tudo, não. A cor é cinza, número 270. Vamos usar também uma agulha de crochê 3,5, 3,5. Uma tesoura e um marcador. Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Para iniciarmos, nós vamos fazer o elo e vamos fazer 65 correntes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, até chegar à corrente do número 65. Sempre número ímpar, tá? Não importa o tamanho da bolsa que você vai fazer. Porque se você fizer com uma linha mais fina que essa, você vai ter que fazer mais correntes para o seu trabalho ficar do mesmo tamanho, senão a sua peça ficará bem menor, dependendo da grossura do fio, ou ela fica maior ou menor. Isso eu falo para quem é iniciante também, tá bom? Então, vamos completar as 65 correntes. 65 correntes feitas, laço o meu fio, conto da agulha, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, insiro a minha agulha, tenho 3 pontos na agulha, laço o fio, tiro 2 e laço o fio, tiro 2. Uma corrente, laço o fio e pulo uma corrente de base. Na próxima corrente, insiro a agulha, tenho 3 pontos na agulha, laço o fio, tiro 2 e laço o fio, tiro 2. E assim nós vamos fazer por toda essa carreira, um ponto alto, uma corrente e pula uma corrente de base para fazer o próximo ponto alto, até o final da nossa carreira. Chegamos ao final da nossa carreira com 31 pontos. Olha, o último ponto é esse, tá? Certinho na corrente. E agora você aperta bem aqui para fixar. Vamos subir 4 correntes pelo lado direito. 1, 2, 3, 4. Giro o trabalho. Quando eu giro o trabalho, vejo que meu ponto ele também torce, igual o ponto de baixo, tá? Insira a agulha no primeiro ponto alto, aqui nessa argolinha que tem aqui, por baixo das 2 hastes da correntinha, pegando toda a parte dela dessa maneira, tá? Laço o fio
e faz um ponto alto. Uma corrente, novamente, o ponto alto ele está assim, então você vê que tem essa parte aqui, olha, esse buraquinho aqui. Quando você insere a agulha nele, você passa por baixo dessas duas argolinhas da corrente, ou pega a corrente total. Laça o fio e termina de tirar o ponto alto. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira, ponto sobre ponto. Chegamos no penúltimo ponto, mas o último ponto é essa corrente que a gente virou para iniciar o trabalho. Então, eu faço uma corrente, laço o fio, e quando a gente deu a volta aqui, eu vou inserir a agulha nesse último pontinho que está na subida do ponto de baixo. Fecho e faço um ponto. Agora, vamos subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Giro o trabalho. No primeiro ponto alto, eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Então, veja que ele vai ficando assim, desta forma. Vamos fazer isso por toda a carreira. E nós vamos fazer este ponto, nós já estamos na terceira carreira. Nós vamos fazer por 10 carreiras para depois começarmos a iniciar o nosso desenho. 10 carreiras prontas. Agora, nós vamos ter que dividir esse trabalho ao meio. Para dividir ao meio, você vai ter que contar quantos quadradinhos, quantos furinhos você tem aqui. No meu caso, eu tenho 31 furos. Então, eu vou ter que fazer 2 até chegar no número 15. Vou fazer uma marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chegou aqui. Aqui é o número 16, ok? Então, vou colocar o marcador aqui no número 16 e depois vamos ver se sobram 15. 16 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Chegamos, então, aqui na marcação. Faço uma corrente, laço o fio. Prestem bem atenção agora. Insiro a agulha no ponto alto. Puxo. Eu tenho 3 pontos na agulha, ok? Laço o fio e tirei um. Praticamente, eu fiz meio ponto alto ou um ponto baixo, né? Tiro a agulha delicadamente dos 2 pontos. Este ponto aqui do ponto alto, eu pego um marcador e coloco nele para ele não escapar. Volto a pegar esse fio que eu estava segurando. Agora, eu tiro esse marcador do meio. Venho com a minha agulha no espaço e faço um ponto baixo. Venho nesse próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Levanto o fio numa altura aqui boa, tá vendo? Não muito justo. Pego o meu marcador, seguro este ponto. Volto com o fio para cá, para a direita. Insiro a agulha neste ponto aqui, que eu estou segurando com o marcador. Vou tirar o marcador agora. Este fio aqui, que eu estou voltando para trás, eu vou inserir a agulha neste ponto, que foi o primeiro que nós subimos, pegando bem embaixo da argolinha. Pego este fio aqui, passo ele por cima da agulha, laço o fio, puxei. Tenho 2 pontos na agulha, laço e tiro os 2. Fiz mais um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou no próximo. Agora, o fio está aqui, certo?
insiro a agulha de baixo, solto, por isso que não pode ficar muito justo, solto, insiro a agulha, pego o ponto de lá, e esse último ponto que estava segurando, eu tiro eles de uma vez só. Terminei de fazer o ponto baixo. Laço o fio, faço uma corrente, laço e continuo fazendo o ponto alto. Agora, uma corrente e um ponto alto em cada ponto de base. Vocês vão perceber que nós fizemos 2 carreiras de ponto baixo, sem cortar o fio, sem trocar de fio, usando o mesmo fio, sem aparecer nós ou emendas. Vamos até o final, e quando a gente voltar aqui, faltando esses 2 últimos espaços, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos continuar fazendo este ponto. Então, faltando 2 espaços, ok? Faço uma corrente, laço o fio, insiro no ponto alto, puxo, faço meio ponto alto. Ficaram 2 pontos na agulha. Tiro a agulha dos 2 pontos, insiro o marcador neste primeiro ponto, pego o segundo ponto que estava aqui esperando, insiro a agulha no espaço e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, veja que quando eu falo próximo ponto, eu pego essa argolinha aqui, tá? Eu pego por baixo das 2 correntes aqui, das 2 hastes da corrente, ou seja, da corrente por completo. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Meu ponto é bem apertado, né, gente? Se vocês quiserem fazer com agulha maior, pode fazer, ele vai ficar mais solto. Um ponto baixo nesse intervalo e um ponto baixo em cima do ponto alto. Laço o fio e levanto a argola numa alturinha boa. Seguro o ponto, puxo o fio para este lado de cá, por de trás, pode ser por cima, como vocês quiserem. Agora, eu venho nesse ponto que eu estou segurando, olha. Ó o ponto segurando. Tiro o marcador, insiro a agulha no ponto que eu estava segurando, puxo o fio, passo a agulha por dentro desse primeiro ponto, não é desse que tá aqui no meio, tá? Então, esse que tá sem fazer, veja que a correntinha ela ficou sem fazer. Insiro a agulha por baixo dela, o fio por cima aqui da agulha, puxo ele pra cá. Não puxe muito esse fio para não repuxar o trabalho aqui do meio. Tenho 2 pontos na agulha. Laço o fio e tiro. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo ponto, pegando as 2 hastes da correntinha e o fio que eu tinha puxado. Vamos conduzindo 2 pontos. 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui no último ponto, insiro a agulha nele. Olha como não pode puxar muito o fio, porque senão esse ponto ele engole. Tá vendo? Vamos puxar um pouquinho pra cá. Ele engole, depois vocês não pegam o ponto, né? Então, olha, insiro a agulha debaixo dele, do último ponto. Laço o fio. Insiro a agulha no ponto que o marcador está segurando, veja que ele ficou aqui. Tiro o marcador. Laço o fio e termino fazendo um ponto baixo. Ficamos com 7 pontos. A segunda carreira. Nós vamos ter que fazer esse tipo de trabalho por 8 carreiras. Cada carreira você vai
preencher esse último ponto desta maneira que eu estou fazendo. Veja que ele não aparece o fio correndo, não tem nó, não precisou de um segundo novelo, tá? Uma corrente e vamos continuando até o final. Então, nós vamos fazer isso por 8 carreiras, nós temos 2, faltam 6 carreiras para ir subindo o ponto. Vamos continuar? Olha que graça que ficou. Dos dois lados igual, tá? Agora, nós fizemos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vamos ter que fazer mais 9 carreiras só de ponto tela, igual essa parte de baixo. Então, a gente faz aqui uma corrente, vem nesse primeiro ponto, pega por baixo das 2 argolas da corrente e faz um ponto alto. Uma corrente, laça o fio, pula um ponto de base, no próximo ponto, insere a agulha, laça o fio e faz um ponto alto. E assim nós vamos fazer por toda a carreira e depois vamos repetir esse ponto tela até completar toda a altura da nossa peça. Então, vamos fazer mais 9 carreiras. O total são 27 carreiras, ok? Vamos lá. Terminamos a parte da frente, então ela ficou desse modo. Agora, você vai fazer a parte de trás, com o mesmo número de pontos, aqui é a parte de trás, ok? Depois que as 2 partes estiverem prontas, a de trás e a da frente, nós vamos fazer as laterais. Para as laterais, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Laço o fio contando da agulha 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu faço um ponto alto. Vou para a próxima, um ponto alto. Vamos preencher todas as correntes com um ponto alto até o final da carreira. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Sobrou esta corrente, e para que ela não fique aqui em evidência, você desmancha a última e ajusta. 10 pontos. Esses 10 pontos equivalem a 5,5, 6 centímetros, tá? Ó, se eu puxar aqui, são 5 centímetros. Agora, a gente sobe deste lado aqui, 1, 2 correntes. Giro o trabalho, laço o fio e em cima do ponto, próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Penúltimo ponto. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nessa primeira virada da corrente que nós fizemos, insiro a agulha na última corrente, pegando as 2 alcinhas dela aqui, olha. E faço um ponto alto. 1, 2 correntes. Giro o trabalho. No próximo ponto alto, sempre por baixo das 2 alças da corrente, e faço o ponto alto. Vamos fazer esta lateral, que dê toda a volta. Veja que cada ponto alto aqui que nós estamos fazendo equivale a um ponto alto aqui desta carreira. Então, são 27 carreiras, mais 27 carreiras desse lado e mais as carreiras daqui de baixo. Toda a lateral pronta, agora nós vamos unir. O último ponto, ele está aqui, né? Coloque
certinho assim pra cima, como deve ser. Pegamos essa tira da lateral junto com este lado. Linha pra cima. Laçamos o fio e fechamos. Agora, cada ponto da tira, cada carreira equivale a uma carreira aqui. Então, insiro a agulha embaixo desse primeiro ponto, e embaixo do primeiro do lado de lá, laço o fio e faço um ponto baixo. Novamente, mais um ponto e mais um ponto pela carreira de lá, laço o fio e faço um ponto baixo. Pulo esse ponto aqui, insiro a agulha bem no meio, vou no meio, olha, desse outro ponto, faço um ponto baixo, novamente, mais um ponto baixo. Pulo esse lado, vou novamente para o lado daqui, faço um ponto baixo e um ponto baixo. E assim, nós vamos unindo a lateral da nossa peça. Cheguei aqui no último ponto, viro dessa forma. Esse pontinho aqui que foi o início, esse fio a gente coloca pra dentro para depois a gente arrematar. Já viro aqui no primeiro ponto na sequência. Veja que a carreira ela terminou aqui. Aqui começa a outra carreira. Então, eu venho, viro o ponto aqui, já virando o trabalho, pegando essa base de baixo, faço um ponto e faço mais um ponto. E assim continuamos fazendo todos os nossos pontos de união. Vamos virar aqui, subir e terminar desse lado. Depois, a gente vai pegar a parte de trás e fazer o mesmo tipo de união, prendendo todas as partes, o fundo e as laterais. E eu volto com vocês para arrematar essa parte de cima e fazer as alças e tirar todas as medidas. Toda a volta feita. Agora, vamos para a parte de cima. Essa parte de cima, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo. Eu já vou embutindo todo o meu fio aqui. Então, eu terminei a minha carreira aqui em cima, insiro a agulha e faço uma corrente. Insiro a agulha no ponto de base, de baixo, ponto alto, e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. Vamos fazendo isso por toda a volta. Veja que eu já estou conduzindo o fio e já estou embutindo ele, arrematando. Vamos chegar aqui até a voltinha. Olha, chegamos aqui, né? Bem aonde é a união do ponto. Eu pulo essa união do ponto, aqui, olha. A união está aqui. Eu pulo ela. Deixa eu pegar esse fio pra cá. E já faço um ponto baixo aqui, bem no meio. Eu deixo essa união aqui em relevo, aparecendo pra cá, tá? Fiz um ponto baixo, agora no ponto alto eu faço um ponto baixo, no intervalo um ponto baixo, no ponto alto outro ponto baixo. Veja que estou continuando conduzindo os outros fios, tá? Então, nós vamos fazer isso por toda a volta da parte de cima da nossa peça. Eu fiz 2 carreiras, eu achei que já ficou bem alta, né? Mas vocês resolvem como vocês querem fazer. Se querem fazer maior ou menor. Agora, nessa última carreira aqui, eu insiro a agulha bem no meio da corrente, assim, dessa maneira, e vou trabalhando em ponto baixíssimo por toda a volta. Esse ponto baixíssimo
vai fazer com que a parte de cima da bolsa não fique godê e com o tempo ela não abra muito, tá? Então, é um reforço que a gente faz nesta parte de cima. Vamos dar toda a volta, arrematar e vamos partir para as alças da peça. O último ponto, que o primeiro começou aqui, o último vai ter que ser aqui, ok? Então, eu vou levantar o fio, puxo ele bem, venho com a agulha aqui por baixo, pego este fio, olha, vejo que eu estou de trás para frente, passo por baixo, as correntes ficaram aqui na mesma direção. Agora, eu venho com ele aqui por detrás e vou já separando aqui, embutindo o fio para fazer um arremate. O arremate fica perfeito, tá? Agora, essa parte da bolsa está pronta. Vamos para as alças dela, tá? Para fazer a alça, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. 4 correntes, mais 1, 2 para subir, laço o fio e conto 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu faço um ponto alto. Então, com a que eu subi, tenho 2, 3, 4, 5 pontos altos. A largura da sua alça é você quem determina, ou seja, eu vou fazer a minha que ela ocupe 2 espaços aqui, olha, como se estivesse ocupando 2 espaços aqui de pontos, tá? Então, não é muito larga. Agora, nós vamos subir 1, 2 correntes, giro o trabalho. Por que que eu subo aqui e giro o trabalho? Para que a lateral dela fique igual ao ponto de baixo, o ponto alto. Laço o fio em cada ponto de base, pegando as 2 argolas da corrente, eu faço um ponto alto. Então, eu tenho 2, 3, 4 e 5. Nessas 2 que eu subi aqui, eu venho com a agulha deitado, pego as 2 últimas argolas, as 2 partes e faço um ponto alto. Ficamos com 5 pontos. 1, 2 correntes. Giro o trabalho e continuo fazendo assim. Por que que eu faço só 2 correntes? Porque o meu ponto é apertado. Se eu fizer 3 correntes aqui na lateral, ele vai ficar com um buraco. E não é isso que eu quero. Então, vamos lá. Vamos fazendo. Cheguei aqui no último, eu pego a última parte. E eu fiz aqui 5 pontos. Vamos subir e fazer aqui 56 centímetros de alça, ok? Vamos lá. Alça pronta. Foram 39 carreiras, ok? Então, vamos contar aqui, olha. 1 ponto, 2, 3, 4, 5. Na direção do 5º ponto, eu coloco a minha alça. Eu vou costurar ela pelo lado de dentro, tá? Então, nós vamos fazer assim, para ela não ficar muito grosseira a costura, eu insiro a agulha no primeiro ponto de lá, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Volto para cá no ponto, pego o ponto de lá, insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Foram 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e agora o último ponto, 5º ponto, tá?
porque a nossa alça tem 5 pontos altos, então nós temos que pegar todos eles. Insiro a agulha, laço o fio e tiro. Laço e levanto o fio para poder esconder ou costurar ele. Uma alça, um lado preso. Então, ele fica assim, olha, pelo lado de dentro, olha, ele fica fininho, não fica aquele ponto alto, grotesco aqui, né? Fica mais delicado. E pro lado de fora, ele fica bem fechadinho. Levantamos a alça assim, nessa maneira, sempre reta, sem torcer, veja bem. Olha, levantamos assim, você vai com ela reta, vira aqui e volta para esse lado, porque ela vai ter que ficar assim, tá? Então, desse lado, você também conta 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, vejam só, a alça ficou aqui dobrada, com 23 centímetros de comprimento. A bolsa, o corpo dela ficou em 38 e a largura, já com o ponto baixo aqui da união, com 36. A lateral da minha bolsa, tá? Ficou já com a união aqui, no total 8 centímetros. A parte interna dela ficou com 6 centímetros. E aqui, nessa parte, se você quiser colocar um botão de pressão, um botão de ímã, você também pode para ter mais segurança com ela. Nesta parte aqui, eu não vou bordar nada. Eu vou mostrar para você algumas ideias que você pode ter. Você pode ter esses apliques de paetê e colocar aqui no meio. Você vai fazer ela para você, customizada para você, exclusiva. Então, veja bem que lindo que fica esse aplique, porque ele tem o brilho e ele é prata da cor do fio e da bolsa. Você pode colocar outros apliques como borboletas, uma ou mais borboletas, tá? Aqui é só colar. Vou mostrar mais algumas aqui para você. Olha, são muitas ideias que você pode fazer. Temos corações. Esses daqui são pet colagem, ele já vem com uma colinha atrás. Mas você também pode recortar aí na sua casa e fazer. Como você também pode recortar letras e nomes, ok? Aqui nessa, nós temos a estrelinha que pode ser de crochê colorida ou do tom sobre tom. E também tenho esse outro pet collage que é um hashtag. Então, você pode colocar aqui ou colocar aqui como você desejar. Então, faça ela com inspiração na Prada e não uma cópia da Prada, ok? Use sua criatividade. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!